Olá, eu sou Cristina Long e vim mais uma vez aqui contar uma história que inclui vidas passadas, espiritualidade, para você entender um pouco mais do porquê de certas coisas na vida. As coisas, gente, não são por acaso, realmente não são por acaso. Algumas pessoas trazem dificuldades que vêm de outras vidas, porque aquilo é um desafio que a pessoa precisa passar. Outras vezes, que é o caso dessa história que eu vou contar, a pessoa sem querer acessou uma informação de uma vida passada, uma memória emocional, e a partir do momento que a pessoa acessou aquilo, aquilo começou a afetar ela nessa vida. Isso é muito mais comum do que você imagina. Isso explica alguns medos, algumas situações que você passa e fala, nossa, por quê? Né? Por que certas sensações? Por que certas coisas que eu não consigo entender? Você acha que não tem explicação, mas tem. Olha só essa história. Uma moça me procurou, podemos chamar ela de Ana. Ana tinha um problema que já estava bem avançado e bem grave. Ela não conseguia mais praticamente sair nas ruas. Ela começava a sentir uma sensação muito estranha e um medo gigantesco. Começou assim com um pequeno pânico. Depois isso foi evoluindo e ela começou a entender que ela fugia, na verdade, de qualquer pessoa que estivesse na iminência de passar mal. Qualquer gesto, a cor da pessoa, se ela olhasse para uma pessoa no metrô e achasse que uma pessoa ali com uma cor mais esbranquiçada, sei lá, uma sensação de estar passando mal, se ela percebesse qualquer pessoa passando mal, aquilo deixava ela completamente desestruturada. Ela não tinha mais como se controlar. Ela tremia, ela respirava ofegantemente, ela realmente perdia o controle. Então ela entendeu que ela não suportava a ideia de ver alguém passando mal. Na cabeça dela, num primeiro momento, quando ela veio para a consulta, eu falei para ela, mas você tem medo do quê? Qual é, né? Entendendo um pouquinho como que era aquele processo. Ela falava, Cris, se eu pensar, nem que for assim por um segundo, que aquela pessoa pode morrer, mesmo uma pessoa desconhecida na rua, aquilo para mim é inconcebível, eu não consigo mais estar ali. E por causa disso, gente, ela foi se fechando. Ela evitava ir a qualquer lugar, principalmente lugares públicos onde tinham muitas pessoas. E se você sai, por exemplo, no metrô, no ônibus, você vê ali uma pessoa tossindo, uma pessoa espirrando, uma pessoa meio mole, né? Todas essas visões de pessoas possivelmente passando mal faziam com que ela realmente ficasse em pânico. Então ela me procurou. E eu fui olhar para a vida passada dela que tinha relação com aquilo. E de repente me foi mostrado um navio bem antigo. Nesse navio tinha um porão e muitas pessoas ali naquele porão. As pessoas, elas vestiam roupas grossas, como se fossem roupas de lã. As mulheres e os homens, todos bem fechados, roupas realmente de frio, de inverno. E aquilo era muito escuro, tinha muitas pessoas, parecia ser um lugar muito ruim para estar. Eu entendi que eram imigrantes e eles estavam indo para algum lugar. Eu entendi também que aquela viagem estava durando meses, vários meses. Quando eu acesso essas vidas passadas, nas consultas, nos retiros, ou até mesmo nas consultas via chamada de vídeo, e eu vejo a imagem, não tem placa, eu não sei onde é, mas algumas coisas a gente vai deduzindo. Então eu entendi que aquele lugar tinha relação com algum país da Europa, aquelas pessoas eram de um país na Europa, muitas mulheres eram bem gordinhas inclusive, então aquilo me remeteu um pouco à Itália, à Romênia, enfim. E aí eu vi aquela menina, a minha cliente, que veio me procurar para entender esse pânico dela, esse medo de que alguém pudesse morrer. Eu vi ela como uma menina de mais ou menos uns 8, 9 anos,
circulando e muito nervosa por ali. E aí eu fui observando e perguntando para entender o que era aquilo. Muitas vezes eles me mostram na cena e não explicam, outras vezes eles explicam, outras vezes é só um flash. Por exemplo, lá no meu treinamento, no Jornadas da Fênix, as pessoas aprendem a acessar vidas passadas e no começo as pessoas acessam um pequeno flash, né? E elas me perguntam lá no grupo VIP, no WhatsApp, elas falam, tá, Cris, eu vi esse pedaço. E esse pedaço, ele vai sempre explicar, aquele pedaço que a pessoa acessa vai explicar uma sensação, um talento, um medo, vai explicar alguma coisa, às vezes um relacionamento com alguém que você reconhece a pessoa ali na vida passada, tem sempre uma explicação. E eu vi aquela menina nervosa ali. E aí os mentores pediram para observar a cena. E a cena que se repetia constantemente, que essa menina vivenciou muitas vezes e que trouxe um medo profundo na alma dela, era a seguinte: ela via alguém começando a passar mal. Começava com uma tosse, provavelmente evoluía para um tipo de febre, a pessoa começava a esmorecer, a pessoa ficava mole, a pessoa começava a ficar ali sem forças, daqui a pouco não conseguia mais levantar, daqui a pouco aquela pessoa emagrecia e falecia. E aí mostraram uma cena onde eles pegavam essa pessoa, amarravam assim numa espécie de pano, lona, um pano meio esbranquiçado, e jogavam essa pessoa ao mar. Então eu entendi que aquela menina ali de 8, 9 anos, vendo aquela cena repetidas vezes, viu muitas pessoas queridas indo embora, morrendo, sem poder fazer nada, porque eles estavam numa situação muito precária ali, não dava, não tinha o que fazer. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha um lugar para levar, até porque eles estavam ali em alto mar. E aquilo durou, como eu disse para vocês, meses. Então aquela menina guardou no coração aquele medo e ela acessou nessa vida esse medo quando ela viu alguém numa cena parecida passando mal. Essa cena ela não lembra, mas pode ter sido uma cena de um filme, pode ter sido uma cena real na rua, mas a partir do momento que ela acessou aquela memória emocional passou a ficar ativa dentro dela. E toda vez que ela pensava naquilo, ela lembrava novamente, sentia novamente, mesmo sem saber exatamente o que ela estava sentindo, mas a sensação vinha. Então, desconectei essa memória emocional, geralmente eu faço isso, já de contar a história para a pessoa já desconecta. Outras vezes a pessoa vem para o retiro, lá no nosso retiro espiritual, que eu trabalho com ayahuasca terapêutica, a pessoa vem e a gente faz um retiro muito voltado a essas memórias emocionais, para tirar as travas emocionais das pessoas, para tirar aquilo que está impedindo a pessoa de conseguir ser livre, de conseguir ser espontâneo, de conseguir fazer coisas na vida que a pessoa tanto deseja. E então ela entendeu que o medo vinha dali. Então eu contei isso para ela, mandei um exercício para ela e a partir daquele momento ela já não passava mais mal ao ver uma pessoa passando mal. Ela literalmente passou a entender que aquilo era de uma vida passada. Um tempo depois essa moça me procurou e ela me disse que ela não sentia mais nada, que inclusive agora ela já conseguia cuidar, né? Acho que era a mãe ou o pai dela que estava doente, ela não conseguia absolutamente fazer isso anteriormente, mas depois que ela entendeu de onde veio esse medo, de onde veio essa questão com a vida dela, ela realmente entendeu. Então, gente, é tão interessante, né? Quando você entende por que você tem medo, por que você entende de onde veio o seu trauma. Às vezes os mentores mostram essa vida. Tem muitas consultas que eu atendo que a pessoa fala, olha, por volta ali de 3, 4 anos, teve um avô que falou isso, ou teve uma figura feminina ou masculina que falou ou que fez isso. Ou então muitas vezes a pessoa acha que é sempre na vida passada, né? E às vezes é nessa vida mesmo. Então os mentores mostram. Porque o papel da espiritualidade, dos seus mentores espirituais, dos nossos mentores espirituais, é mostrar pra gente o que nós precisamos saber e entender. Então você pode fazer perguntas de todos os tipos, do tipo, qual é a minha missão? Qual é a minha missão com uma pessoa em particular?
o que eu preciso entender sobre uma situação que está se repetindo, ou então como eu faço e escolho, né, fazer para sair daquela situação. Ou você pode aprender, inclusive, a acessar você mesmo. Isso que eu faço não é algo especial, é algo que eu, de alguma forma, aprendi a acessar e há muitos anos eu ensino isso lá no meu treinamento, que é um treinamento online. Então, você pode descobrir coisas muito interessantes. Você pode descobrir o seu talento, você pode descobrir o porquê de uma coisa que se repete na sua vida, o porquê de uma pessoa que está ali trazendo algo para você, por que de repente tudo mudou, por que alguém se foi, né? Muitas vezes um ente querido que vai na hora que você acha que não era a hora. A espiritualidade traz muitas informações, muitos momentos para gente mostrar, né, para fazer a gente entender tudo aquilo. Então realmente nada realmente é por acaso. E eu convido você a vir aprender, a acessar as suas vidas passadas, a acessar esse mundo espiritual extrasensorial, né? Você vai aprender lá no treinamento a ouvir, a perceber o que você está tendo aí na sua vida que talvez está se repetindo e você não está entendendo. Você vai aprender sobre a sua mediunidade. Mediunidade não é algo especial, é algo que todo mundo tem, mas que você tem que aprender a desenvolver e também fazer essa comunicação, essa ponte entre você e o mundo espiritual, que inclui os anjos, os nossos mentores, além de aprender a interpretar. Então, eu convido você a vir fazer parte do meu treinamento Jornadas da Fênix, ou vir fazer as consultas e os retiros. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo programa.